Então, saludos, bom dia, boa tarde a todos e todas. Esta é a 54ª sessão do Exame de Qualificação de Dissertação de Mestrado em Direito aqui da PUC Campinas. E no dia de hoje nós temos o prazer de fazer a sessão do Exame de Qualificação de Dissertação de Mestrado em Direito da aluna Isadora Batistella Devori, que tem por título do seu trabalho Políticas Públicas para a Transição Energética Brasileira, Descarbonização em Cidades Inteligentes. Políticas Públicas para a Transição Energética Brasileira, Decarbonização e Cidades Inteligentes. Nós temos a banca formada, presidida por mim, o orientador dela, o professor Josué Mastrotti. Temos o professor membro interno do programa, o professor Cláudio José Franzolinha, amigo de longa data. E temos o prazer e a honra de contar com a professora a doutora Maria Ángeles Gonçalves Bustos, da Universidade de Salamanca, Espanha, a quem agradecemos imensamente pela atenção, pela gentileza e pela participação nesta, que eu espero que seja a primeira de muitas oportunidades de aprender com a professora Maria Ángeles. Segundo o estatuto de nosso programa, a aluna tem de 10 a 15 minutos para a sua apresentação inicial. Em seguida, passamos a palavra aos membros da banca. Isadora, a palavra é sua. Boa sorte. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Maestra Maria Ángeles, é um honor ter aqui. Eu vou apresentar em português, porque hablo espanhol, pero no mucho. Eu trataré de hablar despacio, pero si no lo hago, por favor, detenga-me. Enfim, a minha apresentação, então, como o professor Josué disse, é intitulada Políticas Públicas para a Transição Energética Brasileira, Descarbonização em Cidades Inteligentes. Ela trata, na verdade, de identificar a situação atual da matriz energética brasileira para verificar a possibilidade de transição energética com emissão zero de carbono até o ano de 2050. Partiu-se do pressuposto de que o país, entre os anos de 2015 a 2022, não formulou políticas públicas suficientes para ter essa transição de fato até o ano de 2050, e esse ano de 2050 ele foi selecionado porque o Brasil, na COP26, ele se propôs a, até 2050, ter a transição energética com emissão zero de carbono. Então, por isso que foi escolhido esse ano específico. Para fazer essa análise, eu levantei artigos científicos e documentos públicos dos anos de 2015 a 2022, no portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES, só fazendo um adendo, é um portal onde constam artigos científicos mais bem conceituados, e a CAPES justamente é uma fundação que aperfeiçoa o ensino superior nacional. Então, por isso, essa base de dados específica que eu peguei. Os anos, de 2015 a 2022 foram selecionados porque em 2015 o Brasil ele é signatário, do Acordo de Paris, e foi nesse ano que, pela primeira vez, foram estabelecidas metas de descarbonização mundiais pela primeira vez, e também por causa dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que foram estabelecidos em 2015. E aí, o que acontece? Eu coloquei no portal de periódicos da CAPES termos em português, porque eu estava interessada na minha pesquisa em pegar políticas públicas brasileiras, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Os termos foram políticas públicas de energia renovável e política pública e transição energética. Então, no capítulo 1, eu apresentei o meu método de abordagem, que foi o método Direito e Políticas Públicas, que é chamado de DPP aqui no Brasil, que foi desenvolvido pela professora doutora Maria Paula Dallari-Bucci, que é especialista em políticas públicas, especialmente na área do direito aqui no Brasil. Então, o método, na verdade, ele consiste na análise das políticas públicas em todas as etapas do ciclo dela. Então, são estabelecidas políticas e aí elas são avaliadas de uma forma multidisciplinar, não só pela ótica jurídica, e aí avaliadas dentro de cada etapa do ciclo.
No capítulo 2, eu apresentei alguns dos conceitos mais relevantes para minha pesquisa, que foram, na verdade, cidades inteligentes, transição energética e políticas públicas, né? Que tudo está relacionado um com o outro. O primeiro conceito, que é de cidades inteligentes, eu demonstrei o que a cidade inteligente como foi entendida a cidade inteligente na minha pesquisa. Porque muitos autores falam que para uma cidade ser inteligente, basta que ela tenha tecnologias de informação e comunicação. E não é o caso da minha pesquisa. Eu apresento diversos autores, né, ao longo da pesquisa, de que a cidade inteligente, ela é inteligente de fato quando ela possibilita desenvolvimento social sustentável e desenvolvimento urbano. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas são essenciais, elas são necessárias para uma cidade inteligente, mas não são o que tornam, de fato, a cidade inteligente. Ao apresentar o conceito de cidade inteligente, eu também demonstrei algumas cidades práticas, tá? Como é o caso de Lyon, na França, e Viena, na Áustria, que foram implementados projetos de cidade inteligente, voltados para a transição energética e para a instituição de energia renovável, e como isso influenciou positivamente na produção energética e no meio ambiente, no desenvolvimento urbano e social. No primeiro capítulo ainda, eu tratei da transição energética também, eu apresentei a transição energética e demonstrei as características da transição energética, que são 3 Ds basilar, assim, tem autores que tratam mais Ds, tá? Mas eu só tratei de 3. A minha pesquisa, inclusive, é focada em um dos 3 Ds, que é a descarbonização, né? Porque, como eu disse, eu quero ver a emissão zero de carbono. Então, eu apresentei os 3 Ds de forma geral, mas eu foquei na descarbonização, só para saber, né, trazer aqui, a digitalização, a descentralização e a descarbonização, mas a minha pesquisa é focada na descarbonização. Também, ao apresentar a transição energética, o conceito e tudo mais, eu trouxe como o poder público tem que atuar em diversas escalas, tanto local, regional, nacional, para, de fato, possibilitar essa transição energética. E, inclusive, nesse ponto da transição energética, eu usei muitas obras da senhora, viu, professora? Que me ajudaram muito a compreender, e, enfim. E também, tratando da transição energética, eu apresentei alguns dos problemas que a descarbonização tem enfrentado para acontecer no território nacional. Alguns desafios da descarbonização no território nacional. Só para citar alguns, eu apresento mais, tá, ao longo da minha pesquisa, mas não vou ficar me demorando nisso. Por exemplo, a dificuldade de aumentar a produção energética sem o aumento da emissão de carbono. A dificuldade diante das particularidades de cada setor em ter uma emissão menor de carbono e, ao mesmo tempo, se desenvolver. A falta de senso de urgência, principalmente no Brasil, isso acontece muito, porque acredita-se que o Brasil já tem uma energia renovável em escala maior do que o restante do mundo. Então, tanto o poder público quanto a sociedade civil vê que não precisa realmente ter a descarbonização, instituir mais fontes renováveis, porque já está bom tendo quase 50% de energia renovável do país. E também demonstrei, ao tratar da transição energética, que ela não só serve para a mitigação das mudanças climáticas, mas também serve como propulsora de desenvolvimento social e urbano, assim como as cidades inteligentes que eu falei anteriormente. E aí, o terceiro conceito que eu apresentei foi o de políticas públicas, né? Porque eu trato especificamente de políticas públicas, então eu precisava fazer essa conceituação. Aí eu trago diversos conceitos de política pública, mas adotado de fato pela minha pesquisa é o conceito da Celina Souza, que é uma especialista em políticas públicas aqui também do Brasil. E, enfim, eu também, nesse tópico que eu tratei das políticas públicas, eu apresentei, através do Leonardo Secchi, os ciclos das políticas públicas, ou seja, cada uma das fases, justamente para eu conseguir aplicar o meu método que eu falei no início da minha apresentação. No meu capítulo 3, eu fiz um compilado das políticas públicas que eu localizei no portal de periódicos da CAPES, né, que eu falei, e também nos documentos públicos. No meu capítulo 3 ainda ele não está completo, como a professora mesmo verificou, né?
Então, ele ainda falta eu fazer uma análise crítica sobre essas políticas para verificar se acredita-se que vai ter a possibilidade de transição energética até 2050 com emissão de carbono zero. Isso, inclusive, se a professora puder me ajudar em algum ponto de como eu posso fazer essa análise crítica, a banca, estou aberta, tá bom? E falta também eu fazer nesse capítulo quais são os entraves, identificar os entraves para a transição energética a partir das políticas públicas que eu já identifiquei. No capítulo 4, que é o meu último capítulo, por enquanto, né, eu vou identificar como a cidade inteligente ela pode contribuir para a transição energética e identificar se ela serve como medida complementar e suplementar para a transição energética. Acho que é isso por enquanto. Tem ainda mais 16 minutos. 6 minutos você gostaria de utilizar? Não, acredito que por enquanto é isso. Isadora, muito obrigado. Obrigada. Professora Maria Ángeles, a palavra é sua. Fique inteiramente à vontade para as considerações que entender pertinente. Muito obrigado. Muchas gracias, obrigada, muy obrigada. Lo primero, agradecer la invitación a participar en este evento. Me parece una iniciativa muy interesante, entre otras cosas porque la alumna todavía está desarrollando su investigación. Lo que la verdad que sí es importante. ¿Se me oye bien? Pero disculpadme, ¿se me oye bien? Estamos ouvindo. Sí. Sí, es que yo me oigo con rebote, no sé. Vale, bueno, pues sigo. Me parece que es muy interesante esta manera de trabajar porque la alumna, a través de lo que le vayamos diciendo los miembros del tribunal, ella va a poder ir desarrollando su trabajo posterior. Quería dar la enhorabuena por la elección del tema. El tema, bueno, como podéis imaginar, a mí me gusta mucho, pues es uno de los temas de investigación mía. Y creo que el trabajo que ha realizado hasta el momento es muy acertado. Es trabajo muy ordenado, muy acertado, falta trabajo, queda bastante, como ha dicho, pero yo creo que va bien enfocado este trabajo. El tema pues nos habla de, sobre todo, la situación actual del sistema energético brasileño, la importancia de utilizar el 100% de las energías renovables de cara de aquí al 2050, porque es importante para el desarrollo sostenible y para la sostenibilidad del planeta y también para el medio ambiente, incluso la lucha contra el cambio climático. La autora pone de manifiesto el gran problema que supone que no cumplamos con este plazo, un problema para la supervivencia de la Tierra, del planeta, e intenta luego aportar soluciones que será lo que haga en la cuarta parte, más o menos, serán las soluciones que quiere aportar la alumna. Yo voy a intentar aportar más de eso para que continúe la investigación, porque lo que tiene hasta ahora, la verdad que me parece bien, está claro, está adecuada. Respecto el nuevo enfoque que hay que darle, habla de las ciudades sostenibles. Nosotros aquí hablamos de las Smart Cities. Nosotros enfocamos todo el tema en las Smart Cities, como unos espacios más tecnológicos, sostenibles, transitables, en el que el ciudadano es a la vez no solo eje del cambio, sino también su propio beneficiario de este cambio. Es importante para que las Smart Cities funcionen, para poder llevar a cabo toda esta materia, no solo la financiación pública, que existe, pero esto es insuficiente. Por lo tanto, es importante la colaboración público-privada para que muchos de estos instrumentos que va a ir desarrollando, de los cuales ya ha hablado la alumna, puedan ser eficientes desde el punto de vista económico y se puedan aplicar. Una ciudad inteligente no solo utiliza tecnologías para su gestión, sino que dichas tecnologías tienen que hacer frente de forma eficiente a los desafíos que la ciudad propone, es decir, a unos retos para el propio desarrollo de la ciudad, de la Smart City. Hay que mejorar podemos decir, la habitabilidad urbana, apoyándose siempre en un modelo de gestión más eficiente y sostenible, aprovechando también el gran volumen de información que tenemos
y que nos proporciona las nuevas tecnologías. Estamos hablando ya de la inteligencia artificial. Vamos a aplicar la inteligencia artificial al uso de las energías renovables, al uso de las ciudades. Vamos a aplicarlo correctamente al funcionamiento de nuestras ciudades. Es importante dentro del modelo energético de Brasil que se pase de un modelo de producción centralizada a un modelo más descentralizado, que normalmente es por donde están llevando todos los países, y yo creo que Brasil va en esa línea enfocado. Se intenta incorporar todo el tema de la transición energética a la ordenación del territorio. Vamos a llegar al territorio. Por lo tanto, el papel de las ciudades como para luchar contra el cambio climático en toda esta materia es fundamental, porque son los principales, podemos decir, responsables de ese cambio, las ciudades, y además aportan novedades importantes a las energías renovables. ¿Esto cómo repercute? Esto tiene que repercutir en el suministro de nuestra energía, sobre todo de los municipios, para los municipios, las entidades locales. No solo las grandes ciudades, que parece que cuando hablamos de Smart City hablamos de las grandes ciudades, sino también a los municipios, a las entidades locales inferiores. Es decir, no al nivel de, pues eso, de 5.000 habitantes. Professora Maria Ángeles. ¿Sí? Vou 10 segundos atrás, porque o sistema falhou. Então, se pudesse retomar a última ideia. ¿Por dónde me he quedado? Ficamos 10 segundos sem lhe ouvir, se puder retomar. Hablaba de la importancia del modelo energético de Brasil, yo creo, la parte de Brasil, que es importante que pasemos de un modelo de producción centralizada, que normalmente el que hemos tenido en casi todos los países aquí en la Unión Europea, a un modelo más descentralizado. Tenemos que incorporar toda la transición energética a la ordenación del territorio. El territorio, hay que incidir en el territorio. Destacar el papel fundamental que tienen las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Son las principales responsables del mismo y además incorporan muchas novedades en el desarrollo de las energías renovables. Destacando sobre todo la relevancia del suministro de energía para los municipios. Es decir, vamos a centrarnos no, además, podemos decir, de las grandes ciudades, vamos a centrarnos en los edificios, en los municipios de menor tamaño y incluso los pequeños municipios, que es donde más factible se pueden conseguir estos objetivos a corto plazo. En unas ciudades todos estos objetivos se podrán conseguir a más largo plazo. El papel de las ciudades, por lo tanto, en la transición energética es fundamental. Hay que buscar nuevos modelos más alternativos, más sostenibles ambientalmente. Hay que apostar por energías limpias, que además de reducir los gases de efecto invernadero, den lugar a ciudades menos contaminadas, lo que repercute así además en la salud de las personas, en podemos decir, en una vida de calidad de sus ciudadanos. En todo este entramado, en todo el estudio de todas las políticas de transición energética, es fundamental las denominadas agendas 21 locales, que yo creo que en la cuarta parte, tanto en la tercera parte del trabajo de la alumna, como en la cuarta, tanto en la tercera como en la cuarta, de Isadora, creo que tiene que incidir en ellos, en las agendas 21, que son unas agendas promovidas por las Naciones Unidas, y además también el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, que es auspiciado por la Unión Europea y luego se traslada al resto de los países del planeta. Las agendas 21 locales constituyen unos documentos con los que se quiere introducir criterios de sostenibilidad en las políticas municipales. Son iniciativas que surgen de un programa global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI y que se puso en marcha en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, como bien sabéis, se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992. Se busca, con estas agendas, se busca que las medidas que se adopten sean consensuadas con las ciudades, con organizaciones civiles, con empresarios, con industrias locales,
con empresas privadas. ¿Para qué? Para conseguir un equilibrio en el desarrollo económico y social del municipio, que eso va a reducir o redundará, podemos decir, en una mayor calidad de vida de los municipios y, por tanto, de los ciudadanos que viven o habitan en esos municipios. Por una parte, por lo tanto, prestar atención en las agendas 21, en el desarrollo de los puntos siguientes, y también en el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Este pacto europeo se puso en marcha en la Comisión Europea, por parte de la Comisión Europea en el 2008, con la finalidad de que los gobiernos locales voluntariamente se comprometieran a alcanzar y superar unos objetivos propuestos por parte de los diferentes estados en materia de clima y energía. Este Pacto Europeo de los Alcaldes reúne a más de 7.000 autoridades locales y regionales a 57 países. Cuenta con oficinas en América del Norte, Latinoamérica, el Caribe, también en China, Sudeste Asiático, India, Japón, aparte de Europa, claro está. Por lo tanto, tiene una dimensión mundial y establece una serie de medidas que tienen carácter voluntario. Pero hay que intentar que esas medidas de carácter voluntario tengan su aplicación práctica, ¿no? Entonces, bueno, depende del compromiso de cada Estado que se vayan aplicando de una manera más efectiva o no. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, es importante la colaboración de las entidades locales que orienten todas sus políticas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que conocemos, todos los gases contaminantes, el CO2, etcétera, a través de ¿qué? De un cambio de un modelo energético que vaya dirigido a energías limpias, más sostenibles, y podamos conseguir este objetivo que queremos conseguir en el 2050, que bueno, si no se consigue en el 2050, se tenga que conseguir de cara a un futuro, no muy lejano, ¿no? Quiero destacar también otro documento importante, para que lo tenga en cuenta la alumna, que es el documento Temas Hábitat 3, 21 Ciudades Inteligentes. Este documento, que se firmó en Nueva York el 31 de mayo de 2015, tiene un área específica para la eficiencia de los recursos y la energía, y conseguir que las comunidades sean más sostenibles. ¿Qué pasa? A través de este, se parte del objetivo o se parte de la idea en este documento, al utilizar los recursos de una manera sostenible, todos ellos asistidos por las tecnologías inteligentes, se pueda reducir el impacto en el ambiente y prestar más atención a la necesidad de los grupos más pobres y vulnerables de las ciudades. Hay que priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatir esa pobreza energética con medidas de eficiencia y de ahorro energético. Son temas que yo creo que debe enfocar en su trabajo, y estos temas llevan aparejado una serie de bibliografía. Hay mucha bibliografía española sobre el tema, ¿no? Que bueno, yo he echado de menos, es lógico que consulte la bibliografía española, pero, la brasileña, pero yo creo que podrías utilizar un poco más de bibliografía europea, porque te va a dar mucho más ideas para desarrollar algunos temas, ¿no? Hay diferentes autores que, si quieres, bueno, en estos días te mando una bibliografía un poco para que vayas desarrollando. Pero si tienes ocasión, por ejemplo, entrar en la base de datos del DIANET que tenemos aquí, y la verdad que encontramos mucha bibliografía en esa base de datos sobre estos temas, creo que puede ser interesante la consulta. Hay documentos en abierto, también hay documentos en cerrado y libros, pero bueno, siempre viene bien abrir más horizonte y no limitarnos a la bibliografía muchas veces solo de nuestro entorno, ¿no? Creo que es importante, pues, para todo, para el crecimiento intelectual de las personas, estudiar más allá de nuestro país, como yo digo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto era todo lo que yo quería comentar. De todas maneras, queda a vuestra disposición para lo que quieras, para de cara a tu futuro, de siguientes investigaciones, poco a poco, que vayas organizando, porque creo que es una buena idea, un buen tema y que puede tener mucho desarrollo. Muchas gracias. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Isadora, a palavra é sua. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, professora. Eu acho que os documentos que você citou ao longo da sua fala serão muito
relevantes para a minha pesquisa. O Habitat 3, inclusive, o professor Josué já estudou bastante sobre. Eu, de fato, não coloquei na minha pesquisa como bibliografia, mas acredito que pode engrandecer muito. Eu gostaria que a senhora repetisse só a base de dados que a senhora disse. Eu não entendi o nome da Espanha aí que a senhora falou para eu consultar. Eu gostaria depois que a senhora repetisse, por favor, mas eu entendo totalmente tudo que você disse, inclusive a respeito da necessidade de verificar em cada uma das etapas, tanto municipal, regional, nacional, a respeito da transição energética, é uma coisa que eu já trago na minha pesquisa, então eu pretendo desenvolver mais mesmo, assim como a senhora disse, e só tenho a agradecer. Muito obrigada pelas considerações. Professor Cláudio Franzolini, a palavra é sua. Profesora Mariana Rios, gostaria de retomar? No, que nada, que muchas gracias, la verdad, que muy interesante. Te animo, yo creo que sigas trabajando sobre esos temas, hagas el TFM y hagas también la tesis doctoral. Tem meia hora também. Bom, primeiro de tudo, boa tarde, professora, que está aqui conosco, né, nessa banca. Quero também cumprimentar vocês, Isadora. A Isadora é uma aluna brilhante aqui no mestrado, viu, professor? Quero que isso fique bem registrado, por conta de toda a dedicação dela. E, obviamente, também parabenizo desde já o orientador. Okay? Então, fica aqui minhas considerações. Isadora, você sabe que a tarefa do desenvolvedor é perguntar, né? Então, eu vou passar para você aqui algumas considerações, né? E gostaria que depois você destacasse, que você quisesse comentar, né? Então, você faz uma afirmação a respeito de que da emissão zero de carbono até 2050, né? E possui relação direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável 7, 11 e 13. E gostaria de saber se você vai, ao longo do seu trabalho, trazer, se você acredita mesmo que isso vai acontecer, considerando que ainda temos uma grande invasão de combustíveis fósseis. Essa é a primeira opinião que eu gostaria de saber, se você vai desenvolver isso ao longo do trabalho. Na página 6, né, o poder público, até o momento, não tem formulado políticas públicas suficientes para promover direcionamentos significativos voltados nos trânsitos. Desculpa. Professora Mariana, eles conseguem ouvir? O Cláudio está falando, está alto, está bem, consegue ouvir? Vou falar de maneira mais passada. Na página 6, você escreve: poder público, até o momento, não tem formulado políticas públicas suficientes para promover direcionamento significativo voltado à mudança na matriz. Você está baseando isso em algumas fontes. Se você está baseando em alguma fonte, você vai desenvolver isso. Eu acho que seria interessante você deixar isso claro desde já. Na página 6 ainda, você fala o seguinte: faz parte de um cenário internacional complexo, desigual e com múltiplas velocidades. Isso é uma posição, isso é um comentário, tem uma fonte que você se baseia para fazer essa afirmação. Com relação à introdução, e aqui é uma coisa que pelo menos eu tenho falado no SACO, acho que é importante você trazer a articulação do seu trabalho com a linha. Trazer isso de maneira clara, né? Para você fazer. Né? Na página 7, né?
página 7 não. Daí eu queria saber o seguinte, você abriu um capítulo, método, né? Sim. Não seria melhor você desenvolver isso na introdução ou foi uma articulação com o seu orientador? Só gostaria de saber isso, sua opinião, só queria saber por quê. Na página 11, né, assim, isto porque a globalização cria novas perspectivas de consumo, ofertando produtos e serviços via produção e comunicação de massa, o que, em consequência, acelera o esgotamento do recurso. Essa afirmação sua é baseada no Salves? Tá. Só para entender. Só acho que tem que deixar um pouquinho claro que é ele que está falando isso. Tá? O que mais? Na página 11, né, você aponta a cidade inteligente surge como uma alternativa de solução, mesmo que parcial, da problemática do esgotamento de recursos de degradação. Né? Essa cidade inteligente que você trata, você, acredito eu, pela sua exposição que eu concluí, né? Que você vai esmiuçar isso ao longo do capítulo seguinte, é isso? Sim, no meu capítulo. O que mais? Na página 20, vou pulando um pouco aqui, tá? Com o seguinte, com a crescente atuação da indústria, houve afetação do setor energético, com o aumento da demanda. Daí você fala depois, nesse contexto, em 1934, tem um aspecto histórico, concorda? Eu acho que tem que ter uma fonte aí. A não ser que você já tenha colocado, mas não dá a entender que você já tenha citado essa fonte. Na página 25, está assim, somando com as metas do Estado brasileiro para a transição energética até o ano 2050, inegável a necessidade de modificação do setor, especialmente com relação à gestão e geração de energia elétrica. E hoje, como é que elas estão? Você vai fazer essa análise comparativa? Vai? Eu gostaria de ouvir você sobre essa perspectiva. Tem outras considerações que depois eu mando para você, mas acho que o que eu mais gostaria de escutá-la é sobre essas ponderações. Você pode ver que são muito mais colocações formais, porque, como eu disse para o Josué, eu não tenho que perguntar para você. O seu trabalho é muito completo, então, assim, em termos do que você desenvolveu. Então, eu me limitei a esses esclarecimentos de vocês. Parabéns, desde já. Fala isso. Quero ouvir também. Eu vou por partes, tá, professora? Eu fui anotando conforme você vai perguntando, então eu vou falando uma por uma. Primeiro, você me perguntou se eu acredito que vai ter a possibilidade de descarbonização com emissão de carbono zero até 2050. É justamente isso que minha pesquisa visa responder ao final, né? Mas eu te ressalto que nesse primeiro momento não me parece, pelas políticas públicas que eu elenquei, inclusive no meu capítulo 3, que nós teremos emissão zero de carbono e descarbonização, portanto, com transição energética até o ano de 2050. Eu acho que, inclusive, eu identifiquei documentos da Comissão Europeia que entende que o Brasil nem em 2100 vai ter emissão zero de carbono por uma série de problemas que foram identificados aí no território nacional, tanto para a instituição de novas fontes de energia renovável, quanto para a criação de políticas públicas específicas de descarbonização. No segundo questionamento que o senhor me fez, a respeito do pressuposto que o poder público, até o momento, não tem formulado políticas públicas suficientes, né?
Por favor, despacito. Desculpa, Português professora. mais devagar. Eu disse, né? Eu me empolgo, aí eu começo a falar muito rápido. Se não estiver dando para entender, professora, por favor, me interrompa, É só ir mais devagar, que até eu vou entender. No segundo questionamento, o professor me perguntou acerca do pressuposto que eu adotei, que o poder público até o momento não tem formulado políticas públicas suficientes, né? Isso não foi de nenhuma fonte mesmo, é o pressuposto que eu adotei para o meu trabalho. Eu quero responder se o poder público ele formulou políticas públicas suficientes até para ter a transição energética com emissão zero de carbono até 2050. Então, esse trecho é meu mesmo, não foi formulado. O terceiro questionamento, o professor perguntou a respeito que um trecho assim, ó, a transição energética faz parte de um cenário internacional complexo, desigual e com múltiplas velocidades. Isso eu tirei, está um pouco na frente, inclusive, eu tirei da Agência Internacional de Energia, que é a IEA, a sigla em inglês, né? Então, essa não é a minha ideia. É, de fato, a Agência Internacional de Energia que entende que a transição energética... Seria interessante você depois deixar isso claro. Conforme eu coloquei entre parênteses, na verdade, EA 2018, página 37, mas eu especifico depois para entender que essa ideia foi tirada da Agência Internacional. Sobre a articulação do meu trabalho com a linha, professor, eu entendo que o senhor disse que a minha linha, professora, só para a senhora entender, é direitos humanos e políticas públicas. Então, o meu trabalho tem que ter uma aderência a essa linha, né? E aí o professor falou que precisa ficar mais explicitamente demonstrado. Eu pretendo fazer isso ainda no meu capítulo 3, tá? Fazer um subtópico, ou quando eu já falar das políticas públicas, demonstrar essa articulação. Acerca do meu método, eu fiz um capítulo específico, porque não é um método tão comum, na verdade. Eu até cheguei a discutir isso com o professor Josué, se eu só colocava na introdução, se eu fazia um capítulo. O professor Josué até falou que talvez só deixasse na introdução estava suficiente. Eu, Isadora, na verdade, quis fazer um capítulo para não ter dúvidas acerca do meu método. Porque, como eu disse, a professora Maria Paula Laribucci que desenvolveu esse método, né, que é Direito e Políticas Públicas. Então, eu achei que só eu fazer essa citação do meu método e não gastar, de fato, um capítulo para explicar ele, ia deixar uma lacuna no meu trabalho. Por isso que eu fiz. Mas se a banca entender que seria melhor deixar só na introdução e tudo mais, depois eu pretendo adaptar, tá? O próximo questionamento foi se a citação que eu faço da globalização, que cria novas perspectivas de consumo e tudo mais, foi uma citação de alguém ou se foi uma ideia trazida por mim, né? Na verdade, eu que montei essa ideia, mas a partir de diversos autores, como é o caso do Gonçalves, que depois eu coloquei explicitando o que ele fala. Mas eu entendo que eu posso colocar mais fontes nesse trecho, tá, professor? Na página 20, o professor perguntou da fonte, só deixa eu ver um minutinho. Tá. A respeito do contexto histórico da produção de energia, assim, nesse capítulo, eu fiz o contexto histórico da produção de energia no Brasil a partir de diversos autores. Então, eu cito ao decorrer do meu texto esses autores que eu utilizei para fazer a contextualização histórica. Tanto que aqui nessa parte do isso, entretanto, gerar da dependência externa, eu usei muito Tavares, que ele faz uma contextualização histórica, e também o Bayer, que, de fato, apresenta o Código das Armas e tudo mais. E aqui, o senhor perguntou, professor, no trecho, isso considerado somando-se com as metas do Estado brasileiro para a transição energética até o ano 2050, inegável a necessidade de modificação no setor, especialmente com relação à gestão e geração de energia elétrica. O senhor me perguntou se eu tenho o intento de fazer uma análise comparativa até o final do meu trabalho. Na verdade, não. O que eu pretendo é demonstrar as políticas públicas de 2015 a 2022, se elas vão influenciar ou não
na produção energética até o ano de 2050. Mas essa análise comparativa do antes e depois, não. Eu construí, inclusive, esse contexto histórico só para a compreensão de como está a matriz energética brasileira hoje. Eu achei relevante a gente entender como ela está hoje para ver onde ela quer chegar. Então, não foi mais por isso, não porque eu vou fazer uma análise comparativa. Acho que eu respondi tudo. Né? Tudo, é demais. Não faz parte da previsão estatutária que o orientador se manifeste na banca, porque, por óbvio, nós podemos conversar posteriormente. Eu acho que nós podemos encerrar esta banca por aqui. Quer dizer, nós pedimos agora que os ouvintes e que a candidata se retirem da sala para que a banca possa se reunir de maneira reservada. E eu agradeço. Eu acho apenas que... Não, eu vou desligar apenas o microfone. Professora Mariana, eu lhe mandei enviei Sí, 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 ya lo he visto el enlace. ¿Nos cambiamos de sesión? ¿Cerramos esta entonces? Sí, por favor. Só falta desligar o microfone ali, mas eu não estou conseguindo, porque o mouse não está funcionando. Ah, meu Deus. Não está funcionando, simplesmente. O mouse... Vou dar o teclado para mim. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui. Não, o outro é o meu. Não está conseguindo fechar. Simplesmente não está funcionando. O mouse não está funcionando. Vamos... Professora Mariana, ¿les puede entrar en el enlace? A ver, ¿entro en la nueva o me quedo en esta? Es que estoy intentando entrar en la nueva y me tengo que salir de aquí. Não, pode ficar nesse, pode continuar nesse, eu apenas vá para o outro. La otra no entramos, ¿no? Não, estamos aguardando pela sua presença no outro. Vale, pues me quedo en esta entonces, ¿no? Professor Josué, nós escutamos essa reunião ainda. Eu estou tentando desligar, mas está difícil porque eu estou com dificuldade para fechar a reunião, mas eu tenho outra... Talvez seja problema de pilha. Vamos ver. Não, é problema de mouse mesmo. Que estoy intentando entrar en la otra, voy a ver. Porque es que me la ha mandado al WhatsApp. Entonces aquí... Perfeito, professor. Está mutado aqui. Enviei no seu WhatsApp, professora. Claro, estoy intentando pasármela al correo electrónico porque no me sale. Não, eu desligo. Eu desligo e ligo de novo depois. Consegue entrar no enlace? Ahora. Entonces voy a apagar esta, ¿vale? Sí.